Bem-vindos a mais um webinar da Obey. Penso que estarão todos a ver o meu ecrã. Se não conseguirem ver, digam qualquer coisa. Se tiverem algumas questões, peço-vos que guardem para o final da sessão ou que escrevam no chat, está bem? E podemos então depois conversar um bocadinho. Então, vamos lá. Hoje vamos falar de Agile para além dos projetos e dos produtos. E o que é que eu quero dizer com isto de para além dos projetos e dos produtos? É que, tipicamente, quando falamos em Agile, falamos, ou as pessoas falam ou associam a frameworks e a ferramentas ligadas às tecnologias e à gestão de projetos. E eu quero mostrar-vos que, de facto, o Agile vai muito além do que aquilo a que se tornou agora associado. Okay? Para ter uma noção de quem eu sou, para além de trabalhar na Obey, sou consultor da Obey, já fui anteriormente durante alguns anos, depois saí e agora voltei. Já trabalho em tecnologias há uns aninhos e já estou em Agile também há bastantes, 12 deles como formador e palestrante, aliás, mais de 12. Se me quiserem contactar, tem o meu LinkedIn, procurem-me, estão livres de o fazer. Estou cá para conversar convosco, está bem? Antes de avançarmos, esclarecer o que é considerado Agile. Eu não sei qual é o vosso conhecimento sobre Agile, se tem algum, se trabalham com, sequer, mas tipicamente a Agile é referenciado como sendo uma forma de nos organizarmos para gerir projetos e obter resultados de uma forma eficiente. Há quem diga até mais rápida, que pessoalmente não me agrada, porque a Agile não deve ser associado diretamente à rapidez. Há quem fala como sendo um conceito que ajuda empresas a projetar e a construir produtos. Lá está, tecnologias, gestão de projetos, gestão de produtos. Depois falam em desenvolvimento de software, falam em entrega incremental, colaboração, comunicação, aprendizagem contínua. Tudo muito certo. Depois toda a gente costuma dizer, eu próprio, incluindo, que se olharmos para a Agile do ponto de vista daquilo que é conhecido, é um conjunto de valores em princípios e é, no fundo, um mindset. Ok. Isto é tudo muito abstrato, não é? Nós depois estivemos a olhar para o Agile expandiu-se muito mais do que ser um Agile, um mindset, e por ser um conjunto de valores e princípios que estão documentados no Agile Manifesto, desde 2001. A verdade é que, entretanto, quer do ponto de vista de desenvolvimento e gestão de projetos e de produtos, isto explodiu. Mas continua os conceitos a ser muito confinados e muito limitados a produtos, a software, a serviços, a empresas e organizações. A verdade é que temos um problema em relação a isso. É que nós podemos ter o mindset todo, podemos tentar implementar as melhores práticas, mesmo esquecer a questão de ferramentas, de processos, de frameworks, e podemos ter as pessoas mais bem intencionadas. E da mesma forma que a cultura se sobrepõe a qualquer tipo de estratégia, como já dizia o Drucker, a verdade é que a cultura destrói qualquer mindset. Mesmo que tentemos, eu diria que, contaminar de uma forma positiva uma organização com questões de mindset ágil, se a própria cultura da estrutura ou da organização não estiver para aí virada, não conseguimos fazer muito. Okay? Tipicamente, este é o que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, na maioria das organizações ainda, infelizmente, temos, eu diria, pequenos silos de Agile, geralmente são as equipas de desenvolvimento, que podem trabalhar em Scrum ou Kanban ou qualquer outra framework. E estão confinadas às tecnologias. E o resto da organização ignora, não quer saber,
desde que eles se entreguem rápido, não é? E que cumpram aquilo que são os nossos milestones, os nossos timings, para eles estão tranquilos. Já é verdade que já começa a haver também uma expansão dentro do ponto de vista das unidades de negócio, e aqui estamos a olhar não só para equipas de desenvolvimento, mas depois já estamos a falar em produtos e serviços, uma forma mais abrangente, tranquilo, ótimo, excelente, a comunicação é mais eficiente, mas mesmo assim numa visão mais macro, isto ainda não funciona. E em casos raros, já começamos a ver acontecer nos departamentos de recursos humanos, nos departamentos de marketing, em outros departamentos começar a haver algumas noções do que é trabalhar de uma forma ágil. Muitas vezes associadas a práticas Kaizen, vamos beber conhecimento aos ensinamentos do Lean, etc. Mas mesmo assim continua a ser muito modular, continua a ser muito, muito isolado. É? E o resto das organizações? E as pessoas? E como é que nós comunicamos depois para fora, para os nossos stakeholders? Como é que isto funciona? Aí a agilidade está muito limitada. Agora, isto para mim faz-me confusão. Como agilista, sempre me fez confusão, porque na verdade o Agile, como eu costumo dizer, está dentro de nós. Passa a expressão, isto parece que estou a evangelizar, mas não. Nós temos sempre a questão do fazer e do ser. Okay? Se nós tentarmos fazer, e agora remeto-me novamente aqui a este slide, em que temos estes silos, estas unidades isoladas, em que estamos a implementar práticas e ferramentas e determinadas frameworks, ainda assim, do ponto de vista mais macro, haverá sempre resistência à mudança, haverá sempre alguma falta de colaboração e de comunicação eficaz e eficiente. Teremos sempre silos, continuamos a ter. E do ponto de vista de liderança, temos a questão ainda do comando e controle. Okay? É um problema que ainda existe, mesmo em empresas que se dizem ágeis, e eu diria, pelo conhecimento e experiência que tenho, que 80% a 90% das empresas que se dizem ágeis não o são. Okay? Porque, no fundo, eles são adversos ao risco, eles continuam a manter as coisas, ou querem manter as coisas, na sua essência, como sempre foram. E ignoram a agilidade, mais do que ignorar propriamente o Agile, porque há aqui uma distinção entre a Agile e a agilidade, que vou explorar um bocadinho mais à frente. Ignoram esta questão da agilidade como um todo, que nós devemos abordar, não só do ponto de vista das unidades de negócio, mas do ponto de vista de todas as pessoas com quem trabalhamos, dentro e fora da nossa estrutura. Okay? O foco aí é sempre aumentar a produtividade, é quase ligado à mentalidade que nós tínhamos no início do século XX da produção em massa. Infelizmente ainda existe. Se nós formos agile, portanto, se ultrapassarmos a questão do siglo e começarmos a ter com consciência que temos de ter o foco no cliente e na qualidade do que estamos a entregar, para dentro e para fora, se esta questão da aprendizagem, questão do crescimento, de explorar novos conceitos, se é uma coisa que nós conseguirmos explorar não só internamente, mas depois para fora, okay? Tudo melhora. Isto é a prática e é a experiência que tenho, e não estou a falar só apenas de empresas. Okay? Por isso é que eu falo aqui no mais além, né? Que é importante. Toda a gente sabe que todas as organizações têm uma cultura, todas e quaisquer estruturas, sejam elas quais forem, possuem uma cultura. Todas as civilizações possuem uma cultura. Nós, sem cultura, não seríamos civilização. Ponto. Ok? Cultura é tudo que é um conjunto de ideias, comportamentos, de valores que nós nos regemos e que é passado de geração em geração. Isto aplica-se a tudo. Portanto, quando falamos em cultura empresarial, acaba por ser só um subset do que é de facto uma cultura. Não? E a forma como nos comportamos e como nos manifestamos dentro das estruturas em que estamos envolvidos. E aqui vou expandir um bocadinho mais. Quando falo em estruturas, falo não só de empresas, falo de escolas,
falo de famílias, falo de tudo. Ok? É importante ter essa noção. Tudo o que é conhecimento faz parte da nossa cultura. Okay? A partir do momento em que o conhecimento e as nossas crenças são organizados de alguma forma, são estruturados, tornam-se cultura. Portanto, este cultura é aquilo que sustenta os mindsets. Um mindset não vale nada se não tivermos uma cultura que o sustente. Okay? Isto é importantíssimo, nós temos noção. Portanto, se nós quisermos pensar do ponto de vista do Agile para organizações, para empresas e por aí adiante, estas duas coisas não podem andar indissociadas. Né? Fundamental. Cultura é um conjunto de valores, regras e princípios. Lá está, o Agile Manifesto, o que é que são? Valores e princípios. Portanto, não há uma sem outra. Mas, volto a reforçar, se a cultura de uma organização não estiver de acordo com a cultura / mindset Agile, podemos fazer o que quisermos, podemos implementar as práticas e as ferramentas que quisermos e as mudanças que vamos conseguir obter vão ser muito, muito limitadas. Não é? E aqui são os exemplos que eu vos posso trazer. Tipicamente, nós temos estes dois tipos de estrutura organizacional. Não é? E qual é que é a mais predominante ainda hoje? A da esquerda. E depois temos aquelas duas caixinhas do IT e das equipas de desenvolvimento que se dizem ágeis, que trabalham com práticas ágeis. Aquele exemplo da direita são exemplos que são raros, que trabalham numa estrutura de... Um exemplo que eu costumo dar é a holacracia, não sei se conhecem. Se não conhecerem, procurem informação. É trabalhar de forma quase autónoma dentro de uma organização sem hierarquias verticais. Não é? Significa o quê? Se eu sou contratado para uma determinada função, é-me reconhecido à cabeça que eu trago valor para essa função. Portanto, ninguém me deve dizer como é que eu vou fazer o meu trabalho. Sou responsável pela qualidade do meu trabalho, assim como sou corresponsável pela qualidade de trabalho de todos os que trabalham diretamente comigo. Por isso é que temos aqui estes círculos. Portanto, trabalham unidades. Mas depois ninguém deve interferir em como é que trabalhamos. Porque o objetivo é trabalhar para o bem comum, para a estrutura, para a organização, para a cultura global da organização. Okay? E aqui é a grande diferença. Infelizmente, todos ainda, ou na maioria, estamos ainda a viver dias em que temos o exemplo do lado esquerdo e raramente temos o exemplo do lado direito. Não é? Mas como é que isto funciona fora das tecnologias? Se olharmos para o que significa ser ágil, okay? Ágil significa ser, lá está, o ser ágil pode ser uma pessoa que se adapta, é uma pessoa que podemos pensar rapidamente, conseguimos adaptar-nos à mudança e por aí adiante. Se pensarmos fora da tecnologia, se pensarmos fora das estruturas humanas, se pensarmos naquilo que temos como sendo o que é mais básico no ser humano, a agilidade faz parte de nós. Okay? Nós, enquanto seres humanos, temos que ter agilidade e desde sempre temos sido ágeis como forma de sobrevivência. Infelizmente, desde que somos civilização, que aos poucos a nossa cultura nos começou a modelar para suprimir uma série de instintos. Porquê? Porque a agilidade ia contra a tal cultura que entrava em vigor. Okay? Portanto, aquilo que passaram a ser as normas sociais acabaram por limitar a nossa agilidade enquanto organismo maior, que é sermos humanos. Okay? Porque senão, vamos lá ver uma coisa. O ser humano, como um todo, como uma estrutura, como uma organização, evoluímos porque nos adaptamos. Nós tornámos, passa a expressão, donos do mundo, porque tivemos a capacidade de nos adaptar
a várias circunstâncias e dominamos o planeta. Okay? Explorarmos um bocadinho melhor isto, temos a questão das nossas crianças são ágeis. Eu não sei se alguns de vós têm filhos ou sobrinhos ou que se lida com crianças diariamente. Se vocês virem os vossos filhos, crianças, a brincarem com legos, por exemplo, eles não se limitam àquilo que vem nas instruções da caixa. Eu estou a falar de crianças mesmo, crianças pequenas. Eles depois pegam nas peças e juntam as peças. E 2 peças para eles podem ser qualquer coisa. O tal termo de pensar fora da caixa, para mim, é exatamente isto. Imaginem uma criança, tem uma caixa com instruções para fazer determinada construção. Eles até podem querer, no início, olhar para aquilo e dizer, é isso que eu vou fazer. Mas crianças, até uma determinada idade, mais, arrisco a dizer, até a idade em que começam a ser moldadas nas escolas e também nas suas famílias, depressa abdicam do que são as instruções e começam só 2 peças, pode ser um avião, pode ser um dinossauro, pode ser qualquer coisa. E a forma de eles aprenderem é explorando o mundo. Isto é agilidade. Depois nós, enquanto seres humanos, enquanto estrutura social, vamos nos limitando. Não faças isso que estás a fazer mal. Não faças aquilo porque parece mal. Cuidado com aquilo. Aí agora que já não podes mexer na terra e por aí adiante. Ok? Todos nós, do ponto de vista da forma como crescemos e fomos educados, quer em casa como nas escolas e faculdades, temos sido ensinados a fazer as coisas de determinada maneira. Isso vai limitar a nossa agilidade mental. E ao limitar a agilidade mental, limitamos tudo o que podemos fazer cá fora. Se não pensem assim, nós temos, hoje em dia, que estamos no universo digital e de inteligência artificial, as coisas são tão rápidas que a capacidade ou a necessidade de adaptarmos à mudança é muito, muito, muito rápida. É muito superior e nós precisamos mesmo ser capazes de nos adaptarmos. No entanto, a nossa formação de base é dizer que há só um caminho para fazer determinadas coisas. Não faz sentido nenhum. Principalmente se considerarmos que, agora voltando à questão das organizações, que ainda estamos a usar métodos e ferramentas que foram criados no início do século XX. Okay? Portanto, temos que explorar a agilidade a partir de nós e depois transpor isso para os nossos modelos de construção social, humana e organizacional. Okay? Querem mais exemplos? Temos na natureza animais e plantas que têm sobrevivido por serem ágeis, por se adaptarem à mudança. Estes são só 2 exemplos conhecidos. O mudskipper, que é um peixe que caminha, okay? sai fora d'água e caminha e adaptou-se a isso para conseguir sobreviver. Assim como o bambu. Toda a gente conhece bambu. O próprio bambu desenvolveu resiliência e agilidade para conseguir sobreviver. Ou seja, só consegue sobreviver porque cresce às alturas que cresce para poder alcançar aquilo que necessita. Estão a ver como isto é interessante. Não tem nada a ver com tecnologia, isto tem a ver com sobrevivência. Okay? Outro exemplo que eu costumo dar é este da chita e da gazela. A chita, que é um animal, um felino, que tem uma velocidade máxima média de 115 km/h, tem uma taxa de sucesso que raramente ultrapassa os 50%, contra um animal que usa a velocidade máxima chega a ser 2/3, essencialmente. Mas porquê? Porque a gazela é mais flexível e adapta-se melhor às condições do terreno, para além de ser mais resiliente. Okay? Isto é ser ágil. Porquê é que nós não transformamos estes exemplos para o nosso trabalho, para o nosso dia-a-dia, pessoal e profissional? Okay? Outro exemplo fundamental que toda a gente conhece, a Amazónia.
desgraçada da Amazónia, literalmente, tem sofrido horrores nos últimos anos, tem sido devastada pelo homem, infelizmente. No entanto, continua lá, sobrevive, é o pulmão do mundo, não é? E este é o exemplo máximo do que é que significa ser ágil. Então, mas isto quer dizer o quê? Então, vamos lá agora refazer aqui, dar uns passinhos atrás e vamos pensar do ponto de vista de como é que isto tudo se aplica no meu trabalho, como é que eu devo usar as determinadas ferramentas ou frameworks, como é que eu posso aplicar isto tudo no dia a dia. Okay? A resposta é que não existe uma fórmula única ou certa. Não existe, por isso simplesmente não existe. Nós podemos, nós temos acesso hoje em dia a centenas de frameworks diferentes. Práticas, ferramentas, técnicas são aos milhares. Qual é que é a melhor para o nosso caso? Não existe uma única resposta. Nós temos que explorar o tipo de problema que queremos resolver. Esta primeira pergunta significa o quê? Qual é o objetivo que nós temos para nos querermos tornar ágeis no nosso dia a dia? Reparem que aqui eu não falo em desenvolvimento de software ou outra coisa qualquer, falo de tudo. Não é? Se vocês podem querer aplicar um conceito de agilidade no vosso dia a dia, na forma como vivem em família, por exemplo. Há famílias que usam conceitos ligados, por exemplo, ao Kanban, para ajudar na educação dos seus filhos. As escolas já começam a usar quadros de Kanban. Quando eu falo escola primária. Usar quadros de Kanban para as crianças fazerem a autogestão do seu trabalho semana a semana. Não é? Portanto, perguntem-se qual é o programa que querem resolver, qual é o vosso objetivo. Vai-se aplicar ao desenvolvimento de um produto, é um projeto, é o desenvolvimento de serviço, é uma coisa pessoal, é profissional. Não é? Como é que se vai estruturar o vosso ciclo de desenvolvimento? É uma coisa que vocês têm que gerir semanalmente? É uma coisa que tem que ser gerida mensalmente? Tem algumas limitações, sim ou não? É uma coisa que é para vocês fazerem pessoalmente. Existe um livro chamado Personal Agility, de um senhor que é o Peter Stevens e de uma senhora chamada Maria Mattarelli, que apresenta uma framework ágil, exclusiva para gestão pessoal. Okay? Existe, para qualquer caso que vocês pensem, existe já qualquer coisa. Não é sempre aí. Não é? Portanto, vão trabalhar em equipa, vão trabalhar em família, vão trabalhar sozinhos. Nisto, têm algumas dependências para entregar ou para concluir os vossos projetos? Estas são as perguntas que vocês têm que fazer a vocês próprios. Okay? E é importantíssimo ter esta noção. Não sei se está a fazer sentido, mas espero que sim. Se nós falarmos do ponto de vista de tecnologias propriamente ditos, nós temos uma série de frameworks que já existem. Estas são 3 das principais. E agora estou aqui a observar isto. Ok. Se calhar as 2 mais utilizadas hoje em dia, o Scrum e o Kanban, muitas vezes são utilizados em conjunto e as pessoas nem sabem que estão a fazê-lo. By the way, Scrum e Kanban juntos não quer dizer que seja Scrumban. Fica aqui uma nota. É mais do que isso. É preciso destilar algumas coisas. Tem que olhar para isto para ver o que é que faz sentido. Se por um lado vocês têm que entregar em ciclos, se não têm que entregar em ciclos, se têm uma estrutura um bocadinho mais rígida, menos rígida, se têm limites de entrega, se o tipo de trabalho que vocês vão entregar permite haver um planeamento, ou se é uma coisa que é contínua, os pedidos são contínuos. Apliquem estes conceitos também ao vosso dia-a-dia também. Okay? Faz sentido vocês terem uma abordagem deste tipo para o vosso trabalho no dia-a-dia.
Eu, pessoalmente, eu tenho, vocês não veem, mas tenho aqui na parede o meu quadro de Kanban para as minhas tarefas diárias. Portanto, eu tento, e lá está o tento, porque nem sempre é possível fazer a 100%, tento gerir o meu trabalho, a minha vida pessoal com Kanban. Não simples quanto isto. O Extreme Programming é um outro exemplo, mais aplicado, sim, aqui a desenvolvimento puro e duro, e que já tem algumas técnicas que eu também recomendo explorar, o pair programming, o test driven development e por aí adiante, explorem, se fizer sentido para vocês, ok? Do ponto de vista das estruturas, equipas e já em escala e organizações, tem outras, também podem explorar, mas cuidado, ok? Não se deixem guiar por buzzwords, que é fundamental. Eu costumo dizer nas minhas formações que começo logo por dizer que o Agile hoje em dia não presta ou está moribundo. Okay? Porquê? Porque se tornou numa moda e existem tantas empresas e tantos profissionais entre aspas, que vendem soluções chave na mão, não é? Só por uma questão financeira e depois acabam por não resolver problema nenhum. Isto não só está a trazer alguma, eu diria, má publicidade ao Agile, como depois consegue destruir ou reverter dentro dessas estruturas e organizações a uma situação em que voltarem a fazer as coisas à moda antiga. Okay? Portanto, quando estiverem a explorar as soluções, explorem bem, contactem com pessoas ligadas à área, mas que tenham alguma referência, e para isto, geralmente, eu diria, o ideal é verem quem são as pessoas que fazem parte das organizações principais, quem é que estão nas conferências. Eu não diria tanto vão procurar quem escreve os livros, porque hoje em dia escrever um livro é muito trivial, é muito fácil pôr uma coisa na Amazon, qualquer pessoa pode fazê-lo. Podem explorar, sim, quem são as pessoas que estão ligadas às frameworks principais e depois esses, se tiverem livros, vão por aí também. Okay? Eu aqui diria que, se calhar, o ideal, então, é explorarmos a questão de o que é que faz sentido, mais uma vez. Faz sentido para nós? Não faz sentido para nós? Adapta-se ou não adapta-se? Vocês podem usar um pouco de tudo ou podem não usar nada. Okay? Se vocês quiserem explorar a agilidade, do ponto de vista pessoal ou profissional, vocês não são obrigados a usar rigorosamente nada. Vocês são obrigados a usar aquilo que faz sentido. Explorem aquilo que vos interessa. Mas uma atenção importantíssima. Não façam um reset total àquilo que vocês têm neste momento. Isso é, eu diria que é um dos piores erros que podem cometer. Peguem no processo que vocês têm neste momento, olhem e analisem objetivamente e tentem melhorá-lo. Step by step, ou seja, pequenas alterações em melhoria contínua. Okay? Não pensem que por mandar tudo o que têm neste momento para o lixo e de repente implementar uma coisa nova, que as coisas se resolvem. Não, porque o impacto é demasiado grande, é demasiado disruptivo e depois pode vir a trazer o efeito contrário. Okay? Portanto, pega naquilo e, se calhar, muitas vezes o trabalho essencial é conseguir analisar objetivamente o que já temos. Nós muitas vezes perdemos a visão exatamente do panorama que temos. É um erro que é também bastante comum. Nós focamos na nossa parte do processo. Nós, quando trabalhamos em equipas ou em empresas ou em escolas que seja,
Nós focamos naquilo que nos toca. E muitas vezes acabamos por não ter noção do que é que está ao lado. Eu aqui digo que faça uma abordagem de system thinking, que é, sim senhor, o vosso cantinho é o vosso cantinho, mas tem que conhecer o todo. Para não cometer erros de estarem a implementar ou desenvolver algo que depois pode entrar em conflito com o resto. Ok? Portanto, olhem para aquilo que existe na estrutura toda. Desde que, e agora fazendo um exemplo, se estiverem numa área de desenvolvimento de software, por acaso, olhem para de onde é que vêm os pedidos, de onde é que vêm, usando português do Brasil, de onde é que vêm as demandas, okay? Onde é que começa o processo, de onde é que vêm as ideias. E sigam o percurso todo, passando pela vossa parte, até que isso é entregue e que entra em aquilo que eu costumo chamar a velocidade de cruzeiro, que é quando já está na fase produtiva, quando já está fora das nossas mãos e ganham vida própria, ok? Analisem isso e depois tentem em conjunto encontrar melhorias. Isso é fundamental. Está bem? Concluindo e resumindo, seja qual for a abordagem, notem sempre, todas as mudanças trazem resistência. Também por isso não devem fazer uma mudança global, deve ser aos poucos. Okay? A primeira pergunta deve ser sempre porque é que vocês precisam mudar? Qual é o vosso objetivo? Porque é que querem ser ágeis? E mais uma vez, aqui não estamos a falar de tecnologias, não estamos a falar de equipas, não estamos a falar de projetos, não estamos a falar de nada em concreto. É abrangente. Porquê é que precisam ou porquê é que querem mudar? Qual é o objetivo da mudança? Onde é que vocês estão neste momento? Para onde é que querem ir? Onde é que querem chegar? Não é? Neste processo, têm que procurar apoio. Sozinhos não conseguem nada. Não é? Lembram-se do slide logo de início? Aquelas ilhazinhas no meio da estrutura, coitados que estavam a fazer agile e a esforçar-se, mas depois no todo não mudava nada. Não se esqueçam que a cultura sobrepõe-se a tudo o resto. Não é? Escolham um projeto, escolham algo vosso, escolham uma equipa, escolham qualquer coisa que sirva quase de cobaia para começar no início, para aprender, para explorar, para experimentar. Okay? E baseado naquelas perguntas que eu já vos tinha mostrado nos slides anteriores, escolham uma framework, escolham as técnicas que fizerem sentido, podem escolher várias, podem não escolher nenhuma, e experimentem. Okay? Depois, é fundamental que nestas experiências que tenham conhecimento do que é que estão a fazer. Se estiverem numa estrutura em que estamos a falar de equipas, tem que ter pessoas formadas, tem que ter, se calhar, contratar alguém, etc. Se for uma questão mais pessoal, estudem. Okay? Não vão pelas coisas básicas. Estudem, explorem, mas estudem. E quando começarem a experimentar, deem tempo. As coisas não mudam de um dia para o outro, nem de uma semana para a outra. Para vos dar um exemplo concreto, na maioria das empresas médias e grandes, uma transformação ágil traz resultados visíveis, do ponto de vista global, entre 1 a 2 anos. Okay? Portanto, são coisas que levam tempo. A partir do momento em que dão um tempo ao tempo e que as coisas começam a ver como é que funcionam, vão fazendo as tais alterações que precisam fazer, vão fazendo as vossas melhorias. O que funciona mantém-se ou explora-se e melhora-se, o que não funciona põe-se de parte. Ok? Fundamental. Isso não funciona no campo pessoal e no campo profissional, sempre. Tá? No final de tudo, seja em que âmbito for, o que faz a diferença é a forma como nós aprendemos e evoluímos.
individualmente e como um todo. Eu dou este exemplo, não sei se conhecem, Shuari. Shuari significa as 3 fases da aprendizagem. É um conceito nipónico que foi trazido para este lado do mundo por um senhor chamado Alistair Cockburn, que é um dos signatários do Agile Manifesto e o criador do Heart of Agile. Todos nós, quando começamos a aprender algo, entramos na fase do iniciante, em que nos limitamos a replicar aquilo que nos é ensinado. Quem teve a tirar a carta de condução, no início, nas aulas, basicamente fazia aquilo que o instrutor nos dizia, não é? Põe a mudança, carrega no pedal, etc. A partir do momento em que ganhamos conhecimento, tornamos-nos um praticante. É aquela fase em que nós já conseguimos transmitir a terceiros como é que se deve fazer, mas ainda não dominamos totalmente. A fase em que nos tornamos mestres é quando podemos criar as nossas próprias regras. Este é o exemplo. Seguimos as regras, quebramos as regras e depois extrapolamos-las. Ou seja, quando estamos a praticar, vamos, ok, é assim que eu devo fazer, e se eu fizer um bocadinho de... Imaginem que estão a conduzir mais uma vez. Depois de tirar a carta, cada um cria os nossos próprios vícios. É a fase do praticante. Nós criamos a nossa própria forma de conduzir. Há umas pessoas que usam mais o travão, outras pessoas que usam mais a embreagem, por exemplo. Quando chegamos a mestre, vamos mais além. E mais. Lembram-se de eu falar de cultura, falar de voltar, de ser as bases, de explorar as bases, e é isso que nós devemos fazer em tudo. Okay? Uma fase adicional chamada Kokoro, que é coração. Basicamente é voltar à essência. Depois da nossa aprendizagem, então vamos abandonar tudo o resto e então vamos voltar à essência. Imaginem que estão a explorar Scrum para a vossa equipa. Okay? E começam com fazer Scrum como vem estipulado de acordo com o guia, com o Scrum Guide. Depois começam a fazer pequenas alterações para adaptar à vossa empresa ou à vossa equipa. Okay? E a dada altura podem chegar a um momento em que pensam, ok, para nós faz sentido então pegar neste conceito e alterar e fazer nós próprios a nossa framework. E aí atingem o chamado Kokoro. Okay? É algo que nós devemos aplicar sempre em relação a tudo. Só assim é que conseguimos crescer. Isto é cíclico. Nunca ninguém está apenas sempre numa fase. Tá? Como final, nunca se esqueçam que ser agile é ser humano. Okay? Se foi sempre assim que fizemos, é o que nos está a limitar ainda hoje. E é um problema que nós temos a todos os níveis e, infelizmente, nós temos que quebrar essas regras. O Agile veio trazer já algum abanão, se quiserem, mas para além das estruturas e das organizações, nós, enquanto seres humanos, temos que o fazer e levar isto para um outro nível. Okay? Temos que compreender que somos todos seres humanos com as nossas limitações e que mesmo com a melhor comunicação, com o melhor mindset, se as culturas das estruturas em que estamos envolvidos não forem alinhadas com esse mindset, vamos estar, como se costuma dizer, a chover no molhado. Não é? Tudo o que forem processos, ferramentas, frameworks, métricas, são apenas coisas para nos ajudar. É sempre coisas para nos ajudar. Não devemos usar aquilo como sendo o nosso propósito. Não é? Assim como dinheiro nunca é um objetivo para nada. O dinheiro é sempre um benefício que nos é trazido por nós conseguirmos alcançar o nosso propósito, seja ele pessoal ou profissional. Tá? Agile nunca é o destino, Agile é sempre o caminho e será sempre o caminho.
E com isto termino a minha exposição. Estou aberto a perguntas ou comentários. Se quiserem escrever no chat, podem escrever no chat. Se quiserem perguntar, é só levantar a mão. E eu diria que, entretanto, até ao fim, se quiserem, tiverem vontade, depois liguem as vossas câmaras para nós podermos também tirar uma fotografia de grupo para podermos guardar e partilhar convosco nas redes sociais. Okay? Alguma questão? Algum comentário? Agora sim é que eu vou estar sempre a olhar para o lado, portanto, peço desculpa. Ninguém tem comentários a fazer, nem questões. Pela última frase, Cristina, a frase que estás a falar é de não ser o destino, ser o caminho. Sim. Se quiserem explorar um bocadinho a questão do dinheiro ser um benefício e nunca o propósito, eu recomendo a leitura do primeiro Pergunto Porquê, ou Start With Why, do Simon Sinek. Okay? Se não quiserem ler o livro, podem ver a TED Talk dele, que é relativamente pequena, que está no YouTube, acho que é a segunda mais vista de sempre até hoje, e que ele explora este conceito muito bem. O Simon Sinek é um antropólogo que explora estes temas de liderança e dos propósitos das empresas, das organizações. Obrigado a todos.